Se hoje consigo falar com todos os deputados aqui na Assembleia? Não, mas consigo falar com a grande maioria. Amigos, conto pelos dedos na mão, acho que a política é um espaço onde infelizmente não há grandes amigos, até muitas vezes dentro dos próprios partidos. Sim. E portanto, para dizer aos portugueses que já não é tão hostil, não é? Mas também não é como se diz que saímos daqui para grandes almoçaradas e jantaradas todos juntos, pelo menos eu não tenho tido essa experiência, a não ser em trabalho de representação da Assembleia da República. Qual é a tua melhor amiga do Bloco de Esquerda? É a Joana Mortágua. Estava a pensar nela agora. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do podcast A Arte de Errar. Estamos a ter uma aberta e, portanto, estamos a aproveitar para gravar com a Rita Matias a nossa estreia no grupo parlamentar do Partido Chega. Rita, muito bem-vinda. Bem-vinda, Rita, obrigado. É um gosto ter-te aqui e esperemos que seja uma lança em África para que alguma parte da direita em Portugal também fique desmistificada com este nosso podcast e com a nossa abrangência plural que gostamos de ter entre os nossos convidados. Por esse serviço público. Bom, para quem não conhece, que eu acho que seria uma perda impensável não conhecerem a Rita Matias. A Rita Matias teve na anterior legislatura o epíteto de ser a deputada mais jovem da nação. Rapidamente esse título. Bastou uma legislatura, uma boa notícia de uma demissão no anterior primeiro-ministro e rapidamente esse título foi usurpado. Mas a Rita é uma pessoa jovem, é uma pessoa com ideias, algumas jovens, outras dirão mais antigas, é deputada do Partido Chega, é responsável pela juventude do Partido Chega, dizem as boas influências que será uma voz de futuro no Partido Chega. Rita, Isso é muita generosidade. mais uma vez, não sou eu que digo, são Vozes vozes por aí É o que se ouve, no Itério. Rita, eu começava com a benção que ontem nós tivemos de descobrir que vais ser a candidata em Sintra. É verdade, isto é um exclusivo, são as primeiras pessoas Já que me me disse, Exatamente. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer em relação a isso, se no fundo são duas. Uma, tu estavas destinada a ser candidata por uma autarquia que começasse por esse, não é? Natural de Seixal, foste falada por Setúbal, acabaste em Sintra. Portanto, isto era quase uma coisa quase pré-determinada de acontecer. E a segunda pergunta que se envolve com a primeira é quando tu viste Sintra no panorama, não pensaste assim, eu só espero não ter o Carmen Afonso? Duas boas perguntas. Olha, em primeiro lugar, Sintra foi assim uma surpresa. Acho que Sintra é a Champions das autárquicas portuguesas. Normalmente é um concelho que tem candidatos de peso de todos os partidos. Também é um concelho por onde passaram grandes nomes de política portuguesa, até antigos primeiros-ministros, portanto era uma responsabilidade, mas a par disso ponderou-se Almada, havia várias localidades e municípios que estiveram em cima da mesa e portanto quando fui convidada a abraçar este desafio, confesso que fiquei surpresa porque achava que era demasiado para mim. E rapidamente começam os comentários, mas o que é que uma pessoa de Seixal tem a ver com a Sintra? Não é natural do concelho, não pode defender bem as suas causas. Eu rapidamente tentei ir perceber o que é que poderia ter uma jovem do Seixal em comum com alguém em Sintra. E acho que há logo uma ponto muito evidente que é o facto de a periferia de Lisboa, chamemos-lhe assim, ter sido olhada pelo poder político como isto, como uma periferia, e por isto o desinvestimento crónico que afetou os concelhos à volta de Lisboa impactou o Seixal, onde eu sou oriunda, mas impactou também concelhos como o Sintra e desde logo há desafios comuns ao nível da habitação, da insegurança, alguma criminalidade também, mobilidade, que é um tema que está a deixar os setubalenses muito indignados, porque ainda sou eleita por Setúbal, por Fertagos, etc., mas a linha de Sintra também não é famosa, e portanto vou num espírito de grande abertura, de aprendizagem e acima de tudo de estar no terreno. Posso não ser de Sintra, mas tenho toda a disponibilidade para dar voz aos habitantes de Sintra. A par disso, acaba por ser curioso, parece que estou aqui a correr atrás deste vulto do Partido Chega, que já foi o número 2,
portanto fui agora cabeça de lista por Setúbal, onde a Nuno Afonso foi em 2019 Boa, não me tinha lembrado disso. e agora estou em Sintra. E tens uma coisa ótima, não é? Que é o próprio do André que cresceu em Sintra, portanto pode dar aqui um elan simpático em relação a isso. Também é um eleitorado muito expressivo, Sintra é dos nossos maiores. Vocês têm alguma enfim, alguns dados ou alguma informação sobre o eleitorado de Sintra e os votos que, por exemplo, deram ao Chega nas últimas legislativas? Nas legislativas foi um voto muito expressivo, ali muito. Acho que Mãe Martins foi, sem dúvida, um dos sítios onde conseguimos maiores resultados. Costumamos brincar com o André, dizendo que foi o próprio que fez campanha junto dos seus, mas parece-me evidente também pelas causas, exatamente. Aliás, lembro-me de fazermos campanha em Mãe Martins e de vermos as funcionárias da escola onde o André andou, os senhores da mercearia e todas as pessoas, não estou muito pessoal, que é sempre curioso de ver. O que é interessante em Sintra, apesar de ser um território com um tecido social muito diverso, uma classe alta que está cansada, com um tecido empresarial forte e que estão cansados dos excessivos impostos, da asfixia que o Estado faz a quem quer empreender. Por outro lado, uma classe média que me parece aqui muito interessante porque foi cada vez mais engolida e enquanto uma classe baixa foi vendo o salário mínimo, por exemplo, aumentar, a classe média foi ficando engolida por esses sucessivos aumentos e vendo a sua capacidade de compra diminuir, etc. Portanto, acho que é muito interessante falarmos deste eleitorado que tem se aproximado das urnas e que tem dito aos políticos do sistema instalados: estamos fartos das vossas conversas culturais, das vossas batalhas que não fazem sentido nenhum para a vida comum que queremos é transportes, salários, condições de vida, e portanto deixem-se lá de tretas, desculpem dizer assim. Deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás, a um passado não muito distante. Como é que se dá aqui a tua entrada na política? Ou seja, tu sempre foste uma pessoa que gosta de falar, que gosta de discutir ideias, eras a delegada de turma quando estavas no secundário. Conta-nos um bocadinho como é que se dá esta tua entrada na política? A minha dos apontamentos mais fixos. Não, isso não, que eu tenho uma letra péssima, mas era aplicada. Olha, eu acho que a minha entrada na política foi surpreendente para todos, a começar em casa. Recordo-me de ver a cara dos meus pais muito surpreendidos com este envolvimento. Tenho um irmão que é brilhante, eu costumo dizer que ele é a melhor parte da família, é quem pensa, a sério. Tenho um pai também, mais velho. Tenho um pai também muito ativo, que abraçou desde sempre muitas causas sociais, muitos valores, muitas lutas, reivindicações, e portanto acho que ninguém esperava que fosse eu, até porque nas conversas de família eu era a que não opinava, sempre gostei de ser muito consensual, e por isto é que era a delegada de turma, fazia muitas pontes, tinha uma grande vontade de representar aqueles que são mais oprimidos, aqueles que são vítimas de bullying. Eu era essa pessoa. Tu sempre te sentiste uma pessoa, digamos, de direita, ou essa é uma conversão mais ou menos recente? Não, sempre fui, também tive a sorte direita conservadora, pronto, de ter crescido numa família de retornados, portanto que trazem muitas mágoas do processo de descolonização, que foi muito violento. Sou também neta de militares e daí vem algum patriotismo desde pequenina, que foi ensinada muito sobre os deveres e não tanto sobre direitos, e acho que hoje em dia a minha geração está muito educada para os direitos e muito pouco para os deveres. Pode dizer, a nossa diferença são para aí 5 anos. Não, nem tanto. Mas desde pequenina tive esta sorte, e depois também cresci numa família católica, muito ligada aos valores, que há pouco dizíamos que parece que são valores antigos, e de facto é estranho quase ver um jovem defender estes valores, mas na verdade são valores profundamente atuais, e o que nós vamos vendo como consequência, não só eleitoral, política, mas sobretudo social, é um desejo de voltarmos a esses valores, vê-se isso nas rejeições que vamos fazendo a estas tais batalhas culturais que dizia, mas também na forma como voltamos a olhar para a família como uma célula fundamental. Vemos cada vez mais casais jovens fazer uma coisa fantástica, que é o meu desejo, de comprarem um terreno, construírem uma casa, terem animais, até o Rui Unas. Até o Rui Unas já anda a ter capoeiras e galinhas, portanto estou fascinada com este movimento, mas parece-me que é algo muito natural de quem tem algo impresso no seu coração naturalmente e que quer voltar a esse... Tu achas, há bocado estavas a falar disso, tu achas que a direita tem perdido as batalhas culturais mais importantes?
Eu acho que a direita foi perdendo as batalhas culturais mais importantes desde logo porque se demitiu de ir a jogo. Nós deixámos de mãos beijadas para a esquerda tudo o que foi a produção cultural, artística e também o setor da educação. E isto molda gerações e estamos a ver agora os impactos desta capacidade de moldar gerações e, portanto, acredito que há mérito na esquerda pela forma como se reinventa sucessivamente e o marxismo aparece sempre em formas mais açucaradas, estes individualismos, esta agenda woke, exatamente, é sempre uma forma açucarada do marxismo se adaptar e se vender, mas também acima de tudo a esquerda vence porque a direita deixa de se apresentar a jogo. Nós ficámos muito concentrados nas nossas famílias, nas nossas empresas e isso é ótimo, mas demitimos-nos muito do espaço público. E aqueles que tiveram coragem de vir, quiseram vir muito nos moldes que a esquerda dita. E não pode ser, desde logo, nunca vi um Estado socialista ser bem sucedido do ponto de vista económico. E quando são de formas profundamente totalitárias e opressivas do povo, fazendo uma redistribuição da miséria. Nunca vemos uma ascensão do povo como um todo. Há sempre um nivelamento por baixo. Portanto, do ponto de vista económico, raramente vemos a direita ruir. Aliás, é impressionante, por exemplo, o que Javier Milei tem feito na Argentina. Apesar de ousado, temos visto que tem sido estratégico, cirúrgico e tem conseguido apresentar melhores resultados, uma descida brutal da inflação e que o povo, acima de tudo, mesmo sentindo cortes e sacrifícios, está feliz com perceber que estão a sair da corda bamba. E voltou a trazer aqui eu acho que a direita deixou de ser sexy, sinceramente. Eu lembro-me de ser a única de direita na minha turma. Também tive o azar ou a sorte de crescer na escola secundária da Dr. José Afonso, e o nome diz muito. Dali muito com a influência da JCP e um PCP muito presente à porta das escolas e tudo mais, mas não era fixe ser de direita. E Javier Milei, não só pelas ideias que traz, mas também pela irreverência que apresenta no discurso, pela forma tão louca às vezes como que se apresenta, gera ali curiosidade e faz com que as pessoas que se aproximem e depois percebam, mas espera, porque é que este tipo diz que é libertário? Que é um movimento que está a surgir e que eu acho super interessante. Está a surgir, nunca desapareceu, mas está a ter hoje outro tipo de Achas que nos Estados Unidos também funcionou essa loucura para o Trump? A vitória de Trump, vou ser polémica, vou dizer a terceira vitória de Trump. Estou a brincar, não sei se vou ser acusada de qualquer coisa, mas dizer a vitória de Trump é muito de mérito. Vamos chegar a isso no futuro. Eu sei que tu tens pânico de política. Já tenho ali uma relação de longa data com eles, mas a vitória de Trump é muito de mérito da esquerda, uma vez mais, parece quase repetitiva. Biden e Kamala foram desastrosos para o país, e é muito curioso um gráfico que andava a ser partilhado por alguns políticos portugueses, por exemplo André Azevedo Alves, que davam conta da forma como nas posições sociais, por exemplo, e culturais, o Partido Democrata se afastou imenso do eleitor médio, ao passo que o Partido Republicano teve a capacidade de se manter ao longo do tempo mais ou menos nas mesmas posições, com poucas oscilações, e que isso deu segurança aos eleitores. Mas eu sou sincera, eu sou uma pessoa de paixões, e quando me apaixono por alguma coisa fico fascinada e acho que aquela é a coisa. Então descobri mais recentemente J.D. Vance, e não vou dizer que a vitória de Trump dá-se com J.D. Vance, avaliei um conjunto de situações, desde o atentado até à própria coragem que ele teve, aquele apelo de fight, lutem. Portanto, acho que houve ali também um momento, aspectos económicos também, naturalmente. Não passam tanto ouvir um podcast. Ouvir a podcast, é verdade. Foi o Joe Rogan, foi o Patrick Bet-David, foi esses todos, por a recomendação do filho mais novo. Isto só para dizer que, a parte disto, acho que J.D. Vance, o seu número 2, teve aqui um impacto fantástico, desde logo porque é uma pessoa que faz uma conversão. E não estou a falar só ao nível da fé, que é verdade que ele converteu-se, mas era um anti-Trump que percebe que o Trump era o homem certo para aquilo que os Estados Unidos que ele acreditava que precisava. Exatamente. E depois também porque é um tipo que tem um discurso interessante, que quer a imigração regulada e que sabe explicar do ponto de vista económico porque é que é preciso esta imigração regulada. É um tipo que, do ponto de vista social, defende aquelas bandeiras que nós temos de medo de falar em público, contra o aborto, pró-família, etc. Mas sabe explicá-lo de forma muito natural, sem soar a extremismo ou a moralista, que é sempre um dos dois perigos.
E por isso Você descreveu como o próximo presidente dos Estados Unidos? eu gostava muito que fosse um próximo presidente, até porque mostra que a meritocracia ainda acontece e nós precisamos desses testemunhos. Fomos infelizmente muito educados de que quando nós não conseguimos, o Estado tem que fazer por nós e estamos muito refastados. Eu vou às escolas e não é só ir às escolas, eu às vezes dou por mim na minha vida a pensar, quando eu não consigo fazer algo, começo a perceber porque é que o Estado não está a fazer isto por mim. E portanto nós em certa medida fomos permitindo que isto entrasse no nosso subconsciente e J.D. Vance mostra que tinha tudo para ser profundamente woke, uma família destruturada, condições difíceis, ainda por cima uma família que geração após geração tinha diversos problemas, portanto ele podia ter falhado em tudo na vida e tornar-se apenas mais um que dependia do Estado e completamente frustrado, mas venceu por mérito, venceu a pulso. E estar na posição onde está faz-nos sonhar, faz-nos pensar que até os suburbanos podem chegar às elites políticas e ter um peso. Há pouco falávamos aqui, tu falavas da questão da educação e das escolas como, eu diria, fonte de influência política para o futuro. Tu achas de alguma maneira, enfim, nos Estados Unidos os democratas, ou se quiseres aqui mais a esquerda, se têm apropriado de alguma maneira do sistema educativo? Eu ouço muitas vezes essa acusação, porque é efetivamente uma acusação de apropriação. Achas que isso acontece aqui em Portugal? É muito estratégico. Recentemente li um livro que se chama Maquiavel Pedagogo, que recomendo, de Pascal Bernardin, se eu não estou a falhar no nome, sou péssima com nomes, mas que dava-nos alguns dados extraordinários. Por exemplo, nas faculdades de Psicologia, e hoje em dia, de Pedagogia, aliás, e hoje em dia Pedagogia é fundamental para alguém poder ser professor, por exemplo, o nome mais citado, o autor mais citado em todo o mundo é Paulo Freire, um brasileiro que se apresenta como cristão e por isto deixa as pessoas muito confusas, mas que depois defende que a escola é uma arma para transformação política, social e cultural. Portanto, ele não esconde ao que vem. Ele reconhece que a escola é o primeiro espaço onde o jovem entra em bruto e sai lá polido. O que é esse processo? É um processo onde acreditam que a escola tem que, acima de tudo, mais do que dotar de competências objetivas, científicas, tem que dotar o cidadão de valores. E isso a mim deixa-me profundamente incomodada, porque valores é da esfera do subjetivo. Se ele ainda apelasse a um espírito constitucional, por exemplo, está na moda agora dizer isto, o Primeiro-Ministro gosta de falar dos valores constitucionais, mas se ainda fosse pelo menos isto, de valores democráticos, etc., mas não, são valores que já roçam aquilo que nós aprendemos na catequese. Há muitas vezes as pessoas perguntam-me, sobretudo nas escolas, mas gostavas que passássemos para um ponto oposto, onde se falavam era de questões à direita. Não, gostava que a escola fosse o mais neutra possível. Claro que é sempre impossível a neutralidade, mais que não seja porque o professor que ali está na sala de aula dita muito para onde dependerá, mas que não existisse nenhum compromisso de dirigir o ensino. Aliás, a nossa Constituição pede isso. E nós temos N exemplos. Eu nem preciso de ir ao tema da educação sexual, que é o mais polémico, para dizer algo óbvio. Olha, deixa-me voltar aqui um bocadinho aos Estados Unidos, porque quer queremos, quer não, eu acho que a política norte-americana influencia-nos a todos, muito mais do que, se calhar, aquilo que a maior parte das pessoas pensam. Como é que tu viste esta entrada de Donald Trump depois da tomada de posse? Os primeiros dias dele, muito intensos, muito diariamente, eu dizia isso a amigos meus, eu acho que qualquer dia vai ser preciso um canal só para comentar todas as ações que ele diariamente, as ações executivas que ele toma. Como é que tu viste estas primeiras semanas de Donald Trump? Acho que Donald Trump entrou em força e tinha que ser assim. Li um livro de Charlie Kirk que falava sobre os erros de Donald Trump na primeira administração. É um apoiante. Sim, e que teve um papel muito forte nas universidades, sim, nas universidades. Ali ao nível também da mobilização de jovens. E os primeiros erros de Donald Trump, segundo o autor, era de que Donald Trump confiou muito naqueles burocratas que vão passando de geração em geração e que depois acabou, a dado momento, também não tinha a maioria que tem hoje, por ver muitos dos seus desejos bloqueados. Isto na primeira administração. E acredito que desta vez Trump quis dar o sinal oposto. Desta vez vinha com força e está a fazer aquilo que prometeu. Começou com as questões migratórias, passou também para as questões de género e está a dar o sinal aos seus eleitores de que vem a jogo com tudo. Outro sinal que me parece profundamente positivo tem que ver com as matérias para a vida, que J.D. Vance também foi muito ativo, e Trump está a mostrar que vem a jogo cumprindo os compromissos que fez em campanha.
Mas a par disto, há uma coisa que me está a preocupar e ainda não tinha tido a oportunidade de comentar em lado nenhum. Estão-me a preocupar as falsas conversões que esta vitória teve. Todos reparámos no dono do Facebook, o dono da McDonald's, da Amazon, que vieram todos de repente reconhecer com o DEI, com a diversidade, equidade e inclusão e reconhecer que pelos não vão vistos fazer havia ativismo político, algum tipo de censura em certas a redes Disney sociais. também, que era um dos principais Mas a segunda preocupação que tinha em relação ao Trump, também acho importante destacar, é que tenho medo que a direita, que agora está muito insuflada, mas rapidamente nos acomodamos, acho que pronto, está feito. Trump ganhou, estas questões culturais acabaram e agora podemos arrumar as botas. Tenho muito medo disto, porque vejo que aqui em Portugal já há um pouco a sensação, porque como agora vemos, por exemplo, a Iniciativa Liberal e mesmo o Partido Social Democrata, e até o Chega, falarem abertamente sobre o wokeismo, sobre derrotar estes fantasmas culturais, tenho medo que pensem que foi tudo feito quando não foi. Eu acho que hoje em dia, enfim, depois de já alguns meses das eleições, houve muita gente e nós vimos, sobretudo na nossa comunicação social, muita gente aziada pelo facto do Trump ter ganho. Hoje em dia, mais a frio, eu acho que todos percebemos que não foi por acaso, ou seja, a vitória foi esmagadora e ele ganhou sobretudo, na minha leitura, por questões económicas, por questões de wokeismo, que aqui na Europa é uma leve brisa, mas nos Estados Unidos é de facto uma coisa muito pesada e instalada e que estava efetivamente a marcar a vida social. E pela questão da imigração. Portanto, eu diria que foram sobretudo por estas três grandes bandeiras que ele ganha as eleições. E, portanto, isto é um sinal que nos Estados Unidos, e normalmente os Estados Unidos acabam por ser quase sempre os pioneiros naquilo que é a política mundial, é um sinal de mudança. A pergunta que eu gostava de fazer e tem a ver com aquilo que tu dizias, como é que tu achas que, do lado europeu, os partidos de direita podem cavalgar esta onda ou esta mudança de direção de vento? Eu gostava que os partidos de direita não olhassem sempre para a vitória de Trump como algo que agrada ao Chega, ao Vox, à Marine Le Pen, porque isto era perder uma grande oportunidade que eu acho que já estamos a perder. Atualmente estamos a perder a oportunidade de fazer as reformas estruturais, que todos falamos, eu tenho 26 anos e há 26 anos que ouço falar em reformas estruturais. Tínhamos uma maioria como nunca à direita e estamos a desperdiçá-la como sempre. E de facto penso que se todos nós começarmos a tomar partido desta vitória de Trump é um bom sinal e que não seja apenas meramente discursivo, que tenhamos coragem de fazer o que Trump fazia a vários níveis. Acho que a Europa está a tremer, um dos temas que está a deixá-los abalados tem que ver com o Acordo de Paris e com a questão climática, que deixa sempre toda a gente muito nervosa, mas independentemente da forma como olhamos para o tema climático, que acho que hoje em dia ninguém coloca em causa que o clima vai mudando, colocamos em causa como é que olhamos para essa transformação e o que é que fazemos com essa transformação. A partir do momento em que isto se torna uma grande oportunidade de sacar mais impostos ao contribuinte, isto faz alguma comissão. A partir do momento em que desafiamos algumas liberdades individuais, isto faz muita comissão. E Trump é muito estratégico porque percebe uma coisa, eles querem reindustrializar os Estados Unidos, têm que se tornar mais competitivos face à Índia, face à China, têm que pensar que é um mundo que já não é meramente bipolar, há cada vez mais novas potências e portanto têm que ser estratégicos, porque isto é tudo muito bonito, mas sem pão na mesa ninguém anda para a frente e o cidadão comum, acima de tudo, quer, como nós dizíamos, é salário, capacidade de prosperar e ter uma vida digna. E por isto os Estados Unidos percebem que não podem continuar com métricas malucas, medidas não se sabe muito bem porquê, com organizações que são muito pouco transparentes no que toca a estes temas climáticos e percebe que o Acordo de Paris é para deixar para o lado agora e portanto acho que Trump está a ter uma pedrada no charco em montes de temas, mas este é de grande coragem porque é dos poucos que reconhece isto. Nós precisamos de mais indústria, mais capacidade produtiva. Não é sexy dizer isto, tendo em conta que são logo os alarmes daqueles que são mais ativistas das causas climáticas, mas é preciso, porque caso contrário as nossas economias definham. Olha, e o Chega sempre foi, eu diria, dos principais partidos da história política recente em Portugal a utilizar a bandeira da imigração. Foi apelidado muitas vezes de partido racista. Vês mais uma vez esta eleição de Donald Trump com a bandeira da imigração e agora esta cambalhota de Pedro Nuno Santos como uma vitória para o Chega? Eu tenho dito que sim, que é uma grande vitória do Chega. Eu acho que o Chega, mais do que de um papel político, também de um papel social, vai legitimando certos discursos. Aliás, é frequente estar na rua, em restaurantes, transportes públicos, o que seja, e ouvir o comentário. Bem,
Se o Chega diz, eu também posso dizer, não é? Portanto, pelo menos ainda bem que vamos abrindo a liberdade de expressão e ampliando o espaço de debate. Mas é sem dúvida uma vitória do Chega, porque não ficava bem dizer o óbvio, que é há impactos de uma imigração descontrolada, não é fácil integrar pessoas que vêm de fora, não é fácil, sobretudo quanto mais diferenças culturais há entre nós a origem destes imigrantes, mais difícil é a integração, mais que não seja pela barreira linguística, pelos desafios culturais, e acima de tudo tínhamos que ter coragem de dizer o óbvio. E nós em França vemos quem se está a revoltar contra os franceses são as segundas e terceiras gerações não se identificam nem de um lado nem do outro. Isso, e nós estamos a criar barris de pólvora novamente, já os tínhamos com algumas comunidades, com alguns grupos, e estamos a aumentar isso. Mas outro tema que é muito importante batermos, e acho que isto pode ser consensual dos liberais aos sociais-democratas aos cheganos, vamos dizer assim, é que esta imigração descontrolada permite uma política de baixos salários. Agora parece a Paula Santos do PCP, mas não há nada que permita tanto uma política de baixos salários do que isto. Sobe a calçar. Uma mensagem de uma jovem que me dizia: fui a uma entrevista de emprego e o meu empregador disse-me que preferia contratar um brasileiro porque pode contratar o brasileiro pelo salário mínimo, que ele está disponível lá, e eu com as qualificações que tenho, licenciatura, etc., precisa de pagar mais e ele não está disponível para mais. O Ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, há 7 anos, numa conferência, dizia exatamente isso. Dizia que a estratégia da Europa em atrair mão de obra pouco qualificada, barata, daquela zona do mundo, e precisamente com esse destino de ser mão de obra barata, iria dentro de breve trecho conduzir a a problemas sociais, aumento de criminalidade na Europa. Concordas com esta? Concordo, e é evidente. Agora, recentemente saiu os números de Lisboa e está tudo muito espantado, a esquerda em delírio, porque parece que a criminalidade baixou. Mas a criminalidade violenta aumentou, mesmo que sejam menos casos. De repente tivemos criminalidade mais violenta do que antes, já não é só esticões. Vou fazer-te aqui uma pergunta. Eu diria, enfim, isto acaba por ser um bocadinho uma opinião pessoal, eu acho que nós temos assistido a alguma tentativa mais ou menos consistente de moderação comportamental no discurso do Chega ao longo dos anos, desde a criação do partido. Dir-me-ás que tem a ver com o próprio crescimento do partido, é normal, começou por ser um partido pequeno, que cresceu bastante rápido, mas face àquilo que era o Chega de há uns anos atrás do princípio, eu lembro-me de ler o manifesto, não sei se é este o termo correto, mas no site, um discurso mais radical, efetivamente. Hoje vemos uma moderação, ou pelo menos uma tentativa de moderação, ainda com algumas variações aqui ou ali, alguns deputados, mas uma tentativa de moderação. Ainda assim, eu diria que a imagem que a maior parte das pessoas ainda tem do Chega não é coerente com aquilo que eu vejo que o Chega quer transmitir. A pergunta que eu faço é: achas que o Chega tem falhado na estratégia de comunicação por não conseguir vender esta nova imagem de maior moderação? Achas que há aqui outros fatores, e o Chega acusa muito a comunicação social de ser aqui um fator influenciador, opinativo? Qual é a tua opinião sobre isto? A verdade é que o Chega, não sei se como estratégica, porque não me lembro pelo menos de nenhuma reunião onde houve a deliberação, olha, a partir de agora vamos moderar, e até porque, como diziam, acho que há de tudo. Há pessoas que puxam mais para um lado, há outras que puxam mais para o outro. Reconheço uma moderação no Chega que me deixa um pouco triste por vezes. Gostava que o Chega não se moderasse ao nível da economia e que voltasse àqueles princípios de 2019, fundadores. Compreendo quando André Ventura diz que num país que se tornou quase toxicodependente, vou usar esta palavra, ou seja, dependente do Estado e da subsidiação, o desmame não pode ser feito automaticamente. Percebo o argumento, se bem que Milei está a fazê-lo drasticamente. Isso diz à bruta. Mas pode-se fazer aqui uma analogia simpática. O Bloco de Esquerda criou-se, conseguiu juntar em si as pessoas adeptas do Trotsky, as pessoas que mataram o Trotsky. Achas que o Chega está a fazer também um caminho em que junta os nostálgicos do antigo regime com os... O Chega está a conseguir juntar muitos públicos diferentes. Olha, no Seixal conheço muitas pessoas que eram do PCP, que iam à missa e depois iam para a sede do PCP, e de repente agora são eleitores do Chega. Eu gosto muito de dar este exemplo, que é um exemplo, ouço sempre muitas provocações com este tema. Os extremos tocam-se? Não, nem é tanto os extremos tocam-se, mas de repente dou por mim sentada ao lado da feminista Cristina Rodrigues, com a qual discordo em imensas matérias, mas é muito interessante o exercício que o Chega nos propõe, que é de encontrarmos pontos comuns, e às vezes conseguimos estar de facto lado a lado em causas comuns. Por exemplo, eu sou muito crítica do animalismo, no sentido em que foi se tornando como
uma substituição da família, sem nos apercebermos, as relações sociais e humanas estão a ser muitas vezes substituídas por animais, e isto hoje em dia, há um eleitorado urbano que fica chocado com o que eu estou a dizer, mas é a realidade. O Chega de facto consegue trazer à mesma mesa pessoas com passados muito diferentes, mas eu acho que acaba por trazer riqueza ao discurso, ao contrário do que dizem. Não é um partido nem de um homem só, nem de uma ideia única inacabada. Vamos ter para o ano eleições presidenciais. Há 5 anos atrás o Chega apresentou o André Ventura como candidato presidencial. 5 anos depois o André volta a repetir. Em 5 anos, o partido não arranjou mais ninguém que pudesse ser um protocandidato presidencial. Eu acho que arranjou, e tem nomes até fora da bolha que poderiam ser muito interessantes, até nomes femininos. Andei muito tempo com essa provocação. E com isto, eu não tenho 35 anos, não estou a falar de mim. Ainda não. Mas acho uma questão. Para estas eleições partimos com um candidato a quem é dada a vitória quase de bandeja, pelo que se vai dizendo. Mas ao mesmo tempo percebo que em toda a Europa estão a surgir movimentos mais à direita do que os partidos à direita do Chega, estão a surgir novos players, há uma nova tentativa de Pedro Nuno Santos, do PSD, da Iniciativa Liberal, de esvaziarem o Chega no seu discurso, e por isso percebo que nós tínhamos de ir a jogo de facto com um peso pesado e batido, capaz de esvaziar e de voltar a lembrar que a origem foi em 2019 com o Chega. Se poderíamos apresentar outro candidato, poderíamos. Se acredito que André Ventura vai ganhar as eleições presidenciais, sinceramente não acredito, mas acho que pode ser muito importante para outra coisa. Nós vamos ter eleições legislativas em 2026. Não achas que isso me enfraquece? Como é que se explica a um eleitorado que tem ouvido consistentemente o André Ventura dizer que quer ser primeiro-ministro e que quer o Chega no governo? Agora aparece aqui uma oportunidade de Presidente da República e vai fazer uma segunda tentativa. Não é um bocadinho incoerente da parte do partido? Eu acho que é mais numa lógica de que não há nenhuma voz que fosse capaz de, face a estes desafios todos que apresentei, de garantir que este eleitorado tinha uma voz expressiva e de que não ficava à margem. Imaginem o que seria nós estarmos 6 meses depois das autárquicas a discutir presidenciais e o Chega a estar à margem porque não voltou Pedro Passos Coelho, por exemplo, ou porque não tivemos o candidato ideal. Por outro lado, e sem culto ao líder, mas acho que mostra a versatilidade de André Ventura. André Ventura consegue ser o candidato a Moura ou Mourão, eu já não me recordo qual é que era, Moura, e consegue ser candidato às presidenciais e consegue ser candidato a primeiro-ministro. Não é porque nós só tínhamos um bom jogador, mas é porque de facto ele é bastante versátil. Deixa-me eu reviver março de 2024, noite eleitoral. Como isto já agora é um podcast sobre a arte de errar, o não é não do PSD ou Chega, saiu-vos aqui um bocadinho o tiro pela culatra. Isto fugiu-vos um bocadinho do controle, foi um balde de água fria e permitiu deixa-me aqui ser provocador, esta confusão inicial que ninguém percebeu muito bem. De repente parecia que tínhamos aqui uma aliança nacional socialista. Vou-me rir. Olha, desde logo uma nota que eu tive uma tristeza que acho que vai comigo para a campa, que é não vivi essa noite ao lado dos meus colegas, estava na RTP a comentar e por isso não tive esse gosto. Aliás, tive uma outra coisa boa, que fui vendo a azia de algumas pessoas que estavam à minha frente, que cada vez que caía um deputado para o Chega, tremiam e ficavam abalados, portanto pronto, tive esse gosto, não tive o gosto de celebrar. E em relação ao não é não, como jovem fiquei frustrada, mas como membro da direção nacional do partido recordo-me de aconselhar muito a termos muita cautela nas proximidades e em certa medida não querer forçar muito qualquer outra coisa que não é não, por uma coisa simples. Todos os exemplos de partidos como o Chega que se coligaram com partidos sociais-democratas, assim de repente lembro-me do FPÖ na Áustria, tiveram casos que acontecem na governação, infelizmente, de pessoas que se deixam corromper ou de pessoas que fazem uma má gestão e os partidos pequenos acabam sempre muito mais pequenos, o Chega já não é um partido assim tão pequeno, mas acabam mais penalizados do que o partido maior. Portanto, tive sempre, do ponto de vista da dirigente política, este cuidado de dizer não sei até que ponto é que andarmos a mendigar qualquer outra coisa que não é não. Imagino que era tu teres o Miguel Arruda como secretário de Estado das Comunidades. Certamente que seria uma animação nos aeroportos e outras coisas que tal. Achas que um dos principais erros que o Chega tem cometido tem sido no recrutamento de quadros?
Olha, eu tenho sempre um pouco alergia à palavra quadros, porque olho para os outros partidos e parece-me que os quadros que por lá andam muitas vezes é aquela malta que está lá a apanhar pó, tipo aquele quadro que temos em casa e nunca mexemos, nunca olhamos para tal. E acima de tudo, vejo muitos disparates feitos por outros partidos também. Só que não há, o Chega acaba por ser aquele denominador comum entre todos, é que todos querem bater no Chega, portanto quando há um escândalo dá jeito a todos maximizarmos ao máximo o tema. Com isto não estou a justificar, aliás, erros que o Chega cometeu e que tem que admitir que cometeu, mas gosto sempre de dizer duas coisas sobre isto. Em primeiro lugar, acho que o Chega tem que ser humilde, depois temos que saber dizer que falhámos e isso também fará de nós políticos diferentes, reconhecer que nem sempre estamos bem. Mas em segundo lugar, também me faz sempre reencaminhar mensagens para montes de amigos e dizer assim, estás a ver, não vieste tu porque estás com medo da tua promoção na carreira ou porque tens receio do que é o pós-carreira política e agora tivemos um Miguel Arruda. Gosto sempre de dizer isto às pessoas também porque tenho muitas pessoas que admiro que acho que fariam um papel muito melhor que o meu e que não vêm a medo. Eu percebo que estar na política hoje, independentemente do partido, é estar disposto a ser enxovalhado publicamente. O Chega tem defendido aqui uma redução salarial ou um controle salarial naquilo que são os salários dos deputados. Qual é a estratégia para se atrair? E do próprio número de deputados. E do próprio número de deputados. Como é que se atrai pessoas de qualidade não pagando aquilo que o mercado paga? Achas que é só o amor à pátria que... Eu nesse aspecto porque sou um pouco romântica, porque... pronto, isto vai parecer algo de privilegiada, mas eu raramente vou ver o que é que o recibo de vencimento diz. Portanto, sei que isto agora há muitas pessoas que vão levar a mal, mas é no sentido de que faria o mesmo tivesse mais 5% ou menos 5%. E o que me parece um contrassenso é perceber que os salários dos portugueses não estão a crescer, mas os dos políticos vão-se mantendo bastante acima da média. E por isso até acho muito sensato a proposta que a Iniciativa Liberal e o Chega agora trouxe também, que era de que se existissem atualizações nos salários dos políticos que fosse no mesmo sentido das atualizações dos portugueses. Porque assim também havia uma responsabilização pelo sucesso ou insucesso das nossas políticas económicas. Mas acredito muito que, honestamente, tem que ser pelos valores, tem que ser voltando ali ao espírito aristotélico, voltando a falar desses princípios de olhar para a política como um serviço. Sinceramente fico sempre muito frustrado, porque não é só no Chega, eu olho para as bancadas do PSD e do PS e não quero mesmo parecer arrogante, mas às vezes fico surpreendida, como é que é possível que estas pessoas tenham sido governantes? Como é que é possível que estas pessoas sejam... Isto é o melhor que o país tem, claro que o Parlamento tem que ser representativo, é suposto que esteja um pouco de tudo representado, mas a sério que nós somos assim tão pouco, tenho sérias dúvidas que nós como povo sejamos assim tão pouquinho. Deixa-me voltar atrás porque eu sinto que tu estás um bocadinho bacana e deixa-me insistir outra vez na temática que é. Achas que houve esta percepção errada ou não, mas foi uma percepção criada por vocês, que porque não foram para o governo começaram a dar a mão ao PS numa série de coisas e traíram um bocadinho o vosso eleitorado? Eu acredito que os tais dar a mão ao PS, que na verdade foi cumprir o nosso programa eleitoral, e surpreendente é ver o PS preocupado de repente com as portagens e com o IRS, quando tiveram anos para o fazer, agora é que se lembraram do tema. Sei que o candidato pode não ter agradado uma grande parte dos eleitores e, acima de tudo, o eleitor que nós percebemos que o Chega atraiu em março era um eleitor abstencionista, isto já vários estudos disseram. Deixa-me perguntar-te aqui uma coisa, decorrendo até que tu abriste esse flanco, quando estavas a dizer que olhas para as bancadas do PS e do PSD e pensas como é que estas pessoas foram governantes e é este reflexo do país que temos e tal. E não fazes esse exercício dentro da vossa bancada? Muitas vezes. No meu partido sabem que, apesar de uma pessoa que gosta de ter boas relações, como eu dizia, não entro em fofocas, consigo dar-me bem com todas as sensibilidades no partido, muitas das vezes penso como é que chegámos aqui, mas começo esse exercício comigo mesmo. Muitas das vezes pensava, o André é louco, se apostou em mim, aposta em qualquer um. E acho que de facto temos que primar não só pelas melhores escolhas, porque de facto, se há qualquer coisa que eu posso servir de exemplo, é muito pouca, tenho imensos defeitos, mas nem sempre as pessoas mais capacitadas para o exercício de uma função chegam lá e fazem melhor trabalho do que alguém que não está capacitado, porque de facto o exercício da função é pedagógico e tenho aprendido imenso e reconheço que a Rita hoje faz um trabalho melhor que fazia há 1 ano ou 2 e espero genuinamente, se continuar aqui nestas funções, continuar a ir aprofundando a capacidade deste trabalho. Reparem, não quero explorar em demasia o tema, mas basta perceber, Miguel Arruda é um tipo que aparenta um currículo brilhante.
engenheiro ambiental, mais uma licenciatura em biomédica ou bioquímica, mais não sei quantas pós-graduações. Portanto, quando a pessoa lê no papel, parece que funciona muito bem. E depois, afinal, veio-se a descobrir alguma... O que se descobriu, não é? É um caso patológico, Isso, basicamente. O André honestamente, Ventura dizia que era um caso patológico. eu acredito genuinamente que possa ser, e como colega penalizo-me por não ter percebido antes, e muitas das vezes ter visto certos episódios e pensar, que engraçado. A julgar pelos Mais valores um a que ele vendia na Vinta, Não, malas eu não 2 euros, 3 euros na Vinta, não era para ficar rico, com certeza. Eu, para começar, não tenho vista, portanto, era difícil perceber isso por aí, mas acima de tudo, nós estamos em edifícios separados, portanto, nunca reparei no fenómeno de malas. Mas às vezes no convívio social pensava assim, este tipo, me está à vontadinha, mas pode ser, pronto, pode ser uma questão. Como é que se cresce, sabendo que os salários não são bons? Cresce enquanto partido, enquanto deputados, sabendo que os salários não são bons, portanto, não vens pela questão financeira, e do ponto de vista de escrutínio e de veres a tua vida completamente pública e muitas vezes a seres enxovalhada na comunicação social, porque muitos deputados são. Sim. E aí, da esquerda à direita. Exatamente, da esquerda à direita, a realidade é essa. Como é que se atrai talento para a política? Eu diria que essa é a grande questão que... Olha, é uma grande questão e que acho que temos que pensar seriamente sobre isso, não só como partido, mas também como sociedade como um todo, e passará muito, sim, por consciencializar os jovens para a literacia política, que eles pedem muito, sentem-se completamente à margem das instituições. Passa muito por ter capacidade de ir buscar pessoas que não têm anos e anos e anos de carreirismo e que trazem a inovação. Olhem, acho que há um novo candidato presidencial que vem do mundo empresarial que traz ideias. Tim Vieira. Estou a conhecer agora, por acaso não vi o dele, vou ver, mas conheci agora um projeto educativo dele que acho que é impressionante. No fundo, identificou que o sistema de ensino em Portugal há 50 anos que é igual e, portanto, estamos à espera de melhores resultados. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta um bocadinho mais pessoal. Normalmente há muita gente que diz eles andam todos à guerra uns com os outros lá dentro, mas depois cá fora são todos grandes amigos e aquilo... Isso é verdade ou não? Olha, não é ou não foi. O Chega teve uma entrada muito dura na Assembleia da República. Recordo-me que ao início ninguém falava connosco, literalmente, nem que o próprio André. Portanto, eu acompanhei o André ali num final de mandato na gestão das suas redes sociais e recordo-me de passar pelos corredores e dizer bom dia, boa tarde, e nem isso tinha de resposta. E para mim, no meu caso particular, Rita, foi muito importante a figura do Sérgio Sousa Pinto, do Partido Socialista, que acho que é um tipo que pensa muito bem, que cada vez que via um caso destes, chamava a atenção às pessoas e dizia, olha, bom dia não se nega a ninguém, e que garantiu que era possível pelo menos o mínimo indispensável, porque às vezes estamos ao lado de pessoas na comissão, estamos perdidos e perguntamos, olha, sabes onde é que estamos? E ninguém nos diz. Portanto, havia uma falta de empatia muito grande e para quem está a iniciar funções como estas, havia muitos erros que nós cometíamos e que nem tínhamos ninguém ao lado que dissesse, calma, não é isso, muda o papel, agora não, que é natural que vai acontecendo. Com o passar do tempo, com viagens parlamentares, onde passamos alguns dias com os deputados, vamos conhecendo o lado humano do outro lado. E da mesma maneira que as pessoas olhavam para nós e achavam que nós éramos ETs, eu também olhava para algumas pessoas do Partido Socialista, por exemplo, do Partido Social Democrata, e pensava, são os carreiristas, etc. Mas depois tu começas a perceber, ele tem uma história, tem uma família, tem filhos, e começas a criar alguma... É uma pessoa. E por isso percebes que não é preciso estar na via do não falo contigo, nem da hostilidade total. Se hoje consigo falar com todos os deputados aqui na Assembleia? Não, mas consigo falar com a grande maioria. Amigos, conto pelos dedos na mão, acho que a política é um espaço onde infelizmente não há grandes amigos, até muitas vezes dentro dos próprios partidos. Sim. E portanto, para dizer aos portugueses que já não é tão hostil, não é? Mas também não é como se diz que saímos daqui para grandes almoçaradas e jantaradas todos juntos, pelo menos eu não tenho tido essa experiência, a não ser em trabalho de representação da Assembleia da República. Qual é a tua melhor amiga do Bloco de Esquerda? É a Joana Martago. Estava a pensar nela agora. Recordo-me da nossa primeira... Bem, isso é piada ou é sério? Não, vou dizer que somos melhores amigas, que ela dá-me já uma cacetada da próxima vez que me vir. Mas lembro-me que fizemos uma viagem à COP27 no Egito e que começou literalmente assim, onde eu me sentava, ela não se sentava e vice-versa. Mas conseguem encontrar pontos em comum? Olha, eu acho que o ponto em comum é temos muitos amigos na Margem Sul, okay. Portanto ela é candidata em Almada e trabalha como vereadora em Almada já há alguns anos, e portanto de repente o meu professor de História era do Bloco de Esquerda, pontos assim comuns, mas nada de grandes amizades. Algumas conversas às vezes sobre os temas casas de banho mistas, etc. Estes temas que são polarizadores, mas que por vezes gostamos de saber quem é que vai ao jogo no Bloco. Então vou debater contigo, é contigo que quero debater. Tudo o resto é muito esguio, o Bloco de Esquerda é muito esguio no contacto com os deputados e pelo que eu vou percebendo, não é só com o Chega, no geral, são pouco simpáticos.
Muito bem, Vamos aos objetos? Vamos aos objetos e às perguntinhas. Olha, já falei em grande linha nos objetos, porque o primeiro que vos queria falar era um anel, e eu tenho a mania de, quando faço intervenções, tirar os anéis, portanto já ficou aqui na sala do Senado. Mas era um anel que comprei em Santiago de Compostela este ano que passou, deu-me uma loucura, e no verão, os caminhos. sozinha, meti-me nas costas e parti da fronteira de Portugal-Espanha e vamos por aí fora. Foi uma experiência que me marcou muito, foi uma experiência forte, também até do ponto de vista político. Acho que nunca tinha tido 5 dias sem ter nenhum contacto político, mas também no momento de alguns confrontos, algumas perguntas pessoais, foi muito bom ter uma oportunidade de fazer silêncio. Nós estamos cheios de barulho, e de conhecer outros testemunhos de vida, de pessoas que se vão cruzando contigo no caminho e que têm dramas, verdadeiramente dramas, e que tu de repente até te sentes grato, afinal tens muita coisa a agradecer. E pronto, e do ponto de vista também da paisagem, da aventura, da descoberta, da superação de limites, foi fantástico. Portanto, queria-vos mostrar o anel, que é uma concha e a seta do caminho. Não consigo mostrar, está lá em cima, mas depois trouxe também 2 objetos, um que acaba por ser característico, não este livro em particular, mas porque aqui no Parlamento gozam comigo, portanto sempre mas eu ando sempre com livros e com post-its atrás, porque a dado momento percebi que precisava de ir mais longe, não tinha bagagem suficiente para o trabalho que faço aqui, então vou sempre lendo muito e gozam comigo às vezes. Vêm-me com livros novos e dizem, ainda não tiveste tempo de ler o outro, e é verdade, às vezes tenho dificuldade em acabar de ler, mas também vou beber muitas inspirações a livros. Este foi recomendado por uma pessoa que admiro muito, que é a Teresa Nogueira Pinto, que me disse, tens que ler sobre isto, é meio feminista, mas precisas de ler sobre isto. E, portanto, a filha do Jaime. A filha do Jaime, sim. E a segunda, o terceiro, no caso, objeto, é aqui uma fotografia, esta do meu Natal. Eu tenho uma obsessão com fotografias, mas gosto muito de memorizar e eternizar momentos. Aqui é a minha família completa do lado da mãe, e são muito importantes para mim. Eu penalizo-os muito, infelizmente, com esta vida que tenho. Vou vendo e percebendo que os meus primos já são pais, os meus primos mais pequeninos de repente cresceram, já estão na faculdade, com namorados, e parece que não estou a acompanhar tudo isso, mas também sinto que faço o que faço para tentar representá-los e aos valores que me passaram, e portanto gosto muito de os trazer comigo e de ter muitas fotografias no meu gabinete. Às vezes bate aquela saudade e é bom irmos matando a saudade, e pronto, é isto. Muito bem. Muito bem. Obrigado por essa partilha tão pessoal. Temos aqui um desafio que estreámos, salvo erro, no episódio passado, e que se chama Dilemas Rápidos. Okay. Mas eu passo a explicar. Portanto, é uma rubrica muito curta, onde nós vamos colocar aqui à Rita desafios muito rápidos, 20 perguntas, para resposta A ou B, sem qualquer justificação. Ok? Vamos começar? Dá para responder C? Pode ser criativa. Nós gostamos de liberdade. Já estou com medo. Pode ser criativa. Política ou vida pessoal? Vida pessoal. Isto é mentira, política. Debate aceso ou conversa ponderada? Debate aceso. Parlamento ou rua junto dos cidadãos? Rua. Liberdade de expressão total ou regulação de discurso de ódio? Liberdade de expressão total. Erro assumido publicamente ou erro corrigido em silêncio? Erro assumido publicamente. Redes sociais, amplificação de ideias ou fonte de ruído? Amplificação de ideias. Mas sou suspeita. Chega na oposição ou chega no governo como segundo partido? Chega na oposição. Tem que ser mais chique. André, desculpa! Debater com a esquerda ou com a centro-direita? Com a esquerda, portanto. Estou a brincar. Debater com a esquerda. E com a direita, que a esquerda gosta. Evangelizar pelo exemplo ou pelo discurso? Evangelizar pelo exemplo. Mesmo que tenha que fazer uma meia-culpa aqui. Ser a voz dos jovens ou ser a ponte entre gerações? Ser ponte entre gerações. Preferes o Portugal de 2024, antes do governo PSD, ou o Portugal de 2014? Do Psandizes. Eu posso refazer. Preferes o Portugal de António Costa ou o Portugal de 2014? Eu prefiro um Pedro Passos. pronto. Apesar de 2014 era mínima, Pronto. mas... Se bem que eu acho que António Costa foi um motor de crescimento do Chega, mas meu rico Pedro Passos Coelho, que não conheço assim tão bem, mas admiro muito. Maior erro, falar demais ou não falar o suficiente? Falar demais. Preferes que gostem de ti ou que te respeitem? Prefiro que me respeitem. Mais segurança ou mais liberdade? Nos dias que correm, mais segurança. Ter razão ou ter votos? Ter razão. Bloco de esquerda ou PCP?
Pronto, C. Venho ao diabo e escolha. Diria que PCP. Estão mais apagadinhos. Pedro Nuno Santos ou António Costa? Vou dizer Pedro Nuno Santos porque eu acho muito mais fraco que António Costa. E agora? Pedro Passos Coelho ou André Ventura? André Ventura. Estou a brincar, André Ventura. Trump ou Meloni? Difícil também, mas Meloni. Grande trabalho tem feito também. E a última é mesmo para matar. Mala de cabine ou mala de proa? Olha, eu ando com uma mala mais pequena para viajar. Mala de cabine, tenho medo das malas de proa, mas já tinha, antes de Miguel Arruda. Não se percebe porquê. Mas quando viajas, tenho sempre aquela cena de que a mala vai desaparecer. Afinal, o meu medo. Fazemos sempre esta pergunta, Rita, uma pergunta muito simples. E podes encarar isto numa perspectiva pessoal, profissional, política, como entenderes. Deixamos essa liberdade. Olhando para trás, se pudesses mudar alguma coisa, o que é que mudavas? De um âmbito geral, mudava a semana de março, onde o não é não prevaleceu, porque eu não respondi há pouco, gostava muito como romântica de ter visto de facto a viragem de página que podíamos ter e que, por exemplo, em Espanha volta-se a avizinhar, mas não sei se as direitas vão conversar, porque nós não conversamos. Do ponto de vista pessoal, voltava atrás, olha, mais que não seja, por exemplo, a semana passada, com o tema do Miguel Arruda. Não sei viver as coisas com pouca intensidade, envolvo-me muito nas discussões, abraço tudo como se fosse o último dia da minha vida. E isso às vezes leva-me a excessos, a palavras que não podem ser desditas, mesmo que a seguir venham um pedido de desculpa. E, portanto, pelo menos tentava dosear a intensidade, até que em alguns confrontos parlamentares, porque às vezes é difícil voltar atrás depois de algumas coisas que dizes. E, portanto, se calhar fazia aqui um exame de consciência neste sentido. Muito bem. Muito bem. Olha, muito obrigada por esta oportunidade. Obrigado nós. Sucesso para vocês e continuem a promover esperemos que seja uma lança conversas à direita. Rita, mais uma vez, muito obrigado. Foi um gosto ter-te aqui, adorámos a conversa. Havia aqui muito mais para conversar. Isto devia ter sido uma volta ao país. Exatamente, haveria temas de conversa sem dúvida para isso. Quanto a vocês, muito obrigado por terem assistido. Dizemos sempre isto no final. Sigam-nos nas nossas redes sociais, já sabem quais são: Facebook, LinkedIn, Instagram. Estamos em Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts. Sigam-nos, subscrevam a nossa página, o nosso canal de YouTube. Para vocês é totalmente gratuito e para nós é muito importante para podermos continuar a oferecer-vos este tipo de conteúdos de forma totalmente gratuita. Francisco, queres dizer alguma coisa? Seguidores. Quero que os seguidores da Rita, que seguem a Rita nas redes, façam o favor de começarmos a seguir a nós. Bora, malta. Acompanhem este bom trabalho. Somos uns gajos simpáticos e até dizemos algumas coisas de jeito, e mais do que isso trazemos malta interessante. Acompanhem-nos, sigam-nos, espero que tenham gostado. Nós gostamos muito desta conversa, mesmo com alguma dose de loucura. Obrigado por este bocadinho, Rita. Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Até à próxima. Adeus. Até à próxima.